Agora na Rádio Metrópole Aracaju, com vocês, o programa Os Especialistas em Condomínio. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios residenciais e comerciais. Os Especialistas em Condomínio é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado e especialista em condomínios. Engenheiro Leonardo Medina, especialista em engenharia condominial. Professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os Especialistas em Condomínio vai começar agora. Gente, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Hoje nós estamos aqui no nosso programa para falar sobre eleições para síndico, né? Um tema extremamente polêmico, e nós estamos hoje aqui na presença do nosso ilustre amigo, Dr. Alexandre Sobral. Estou eu aqui hoje à frente, né, Leonardo Medina, porque o nosso amigo Sérgio, ele está ausente, viajando, gastando os euros, né, pela Europa. Diz que está em São Paulo, né? Ah, está em São Paulo? Está em São Paulo, na Europa não. Mas ele tinha me confidenciado que ele iria para a Europa lá, fazer uma viagem cruzeiro na Europa. Quem pode certificar-se disso é a Polícia Federal. Eu não posso dar certeza de nada, só posso dar certeza de mim mesmo. Mas tá certo. Vamos deixar nosso abraço aqui, de qualquer forma, para ele, né? Se ele estiver nos escutando lá na Europa, fica aqui nosso abraço aqui para ele. Hoje nós estamos aqui com a empresa MPK, na figura do Jonathan e da doutora Raíza, né? Que vai estar nos ajudando com esse tema. Bom, então vamos começar, né? Falar sobre esse tema. Doutor Alexandre, o senhor que tem muita experiência nesse tema, que vivencia inúmeras assembleias semanais, né? Como é que é essa questão de eleições para síndico? Isso é muito polêmico mesmo? Ou as pessoas estão exagerando, né, nesse fato? Semanal você foi até bonzinho comigo, né? Porque nós estamos no dia 30, né? Nesses 30 primeiros dias desse ano, eu já fiz em torno de 22 assembleias. Então, realmente, eu tive assembleias de sábado, domingo, então, realmente esse primeiro mês foi meio pesadinho, foi um pouquinho sufocante, né? Sem contar as que eu não pude fazer, tive de mandar o pessoal do escritório fazer. Vamos lá. As assembleias de eleição de síndico são geralmente cobertas por vários procedimentos que quase nunca são adotados ou são seguidos. Geralmente, o síndico, na gestão atual, cria regras para a eleição do novo síndico. Fato esse que pode ser suscitado uma nulidade posteriormente, porque tais regras só podem ser criadas pela Assembleia, pela Convenção, pelo regimento interno. O síndico da posse do poder de gestor, ele não pode criar regras de como será a eleição de síndico. E muitas vezes você se depara com aqueles editais dizendo: a pessoa para ser síndico tem que estar com SPC e Serasa limpo, tem que ser proprietário, tem que estar com isso, com aquilo. A única regra na lei que exige com relação à eleição de síndico é que ele esteja quite. Com relação a essas regras de que ele tem que apresentar uma chapa fechada 15 dias antes, 10 dias antes, que ele tem que ser em conjunto, ou seja, em chapa com outras pessoas ou sozinho, não pode ser uma regra criada pelo síndico. É uma regra que é criada em assembleia ou por uma comissão eleitoral aprovada em assembleia. Então, sempre eu aconselho que os síndicos, antes das suas eleições, das suas renovações de eleição, ou quando eles querem fazer um edital de eleição de síndico, eles 2 meses antes, geralmente, façam uma assembleia para exatamente regulamentar isso, dizendo quais são as regras que vão ser, se isso já não estiver regulamentado na convenção e no regimento interno, quais vão ser as regras, e talvez até eleger uma comissão eleitoral para analisar as documentações desses candidatos, supostos candidatos, para, se for o caso, impugná-las e ter tempo de recurso antecipadamente, antes mesmo da Assembleia. Se assim não for feito, o que pode acontecer? É da pessoa se candidatar na hora da Assembleia. Chega lá no dia da Assembleia de eleição de síndico, eu quero ser candidato, estou quite com minha unidade, sou proprietário, então eu quero ser síndico.
Não há nada que se impeça que faça isso. Se não existe uma regulamentação dizendo que tem que ser feito diferente, o que não é proibido é permitido. Não tem o poder o síndico de, como eu já vi até advogados dizerem que o síndico pode regulamentar se a pessoa tem que levar uma procuração reconhecida firme ou não. Isso é claro que a convenção é que regulamenta. Se a convenção disser que pode ser representado por procuração qualquer condômino e não fala de reconhecimento de firma, então pode ser qualquer procuração. Lembrando que existem procurações tácitas e escritas. Então a tácita seria o quê? É a pessoa chegar lá na Assembleia e dizer: eu estou passando meus poderes de condômino para fulano de tal, e se retira da Assembleia. Manda constar isso em ata de que foi uma procuração tácita, que ela, na presença de todos os moradores, passou os poderes e o voto dela para que outra pessoa represente ela. E isso é permitido, a lei assim autoriza. E a outra procuração escrita pode ser feita até no guardanapo, a pessoa fazendo lá a procuração. Se não houver necessidade de reconhecimento de firma, não existe uma padronização ou um documento que tem que ser seguido à risca, entendeu? Então, se não houver não houver uma necessidade que seja efetuada em cartório, essa forma tácita, ela também pode ser feita por telefone? Não, por telefone não, porque você não tem como confirmar a pessoa que está no outro lado da linha. Ela presencialmente sim, as pessoas que estão presentes, que sabem que aquela pessoa é fulano de tal, e confirmam isso através de documentação, através de identidade, qualquer documento que comprove a identidade dela, vai confirmar como testemunha e vai constar isso em ata, de que ela, na presença dos demais moradores, passou os poderes dela para que aquele outro condômino represente ela durante a Assembleia e possa votar no lugar dela. Certo. Entendeu? Mas hoje, com essas tecnologias que a gente tem ao nosso alcance, né, a gente observa que hoje a gente faz ligação para as pessoas, né, por imagem, né? E se não tiver uma situação dessas, a gente usar um desses aplicativos de redes sociais que tem a possibilidade da gente falar com a pessoa através de imagem. Isso vai chegar a esse tempo, Leonardo. A gente está na iminência de algumas regulamentações com relação a esse tipo de situação, exatamente com uma discussão que está havendo no Congresso com relação às assembleias virtuais. São assembleias que a pessoa vai fazer sem precisar estar fisicamente no local. Eu não tenho ainda parâmetros para dizer como é que vai ser a segurança com relação a isso. Provavelmente as pessoas vão ter que ter uma espécie de certificado digital. Vai ter que se criar alguma segurança eletrônica para que uma pessoa não possa usar o nome da outra. Ou depois se argua que você foi hackeado e que uma pessoa entrou no seu computador e usou o seu sistema como se fosse ele para votar numa assembleia. É lógico que pensar em as pessoas chegarem a tanto para poder manipular uma assembleia é algo assim meio irreal. Mas dentro do que eu já vi de manipulações, de situações, recentemente em um condomínio aqui em Aracaju, aconteceu uma situação esdrúxula mesmo, de uma pessoa, de uma eleição de candidatura à sindicância, onde existiam duas chapas, onde, devido ao tumulto que estava se gerando na Assembleia, o presidente da Assembleia decidiu por encerrar aquela Assembleia sem ter eleição. Simplesmente a síndica nomeou um novo presidente de Assembleia, deu continuidade na Assembleia e se reelegeu. Ou seja, o presidente da Assembleia é eleito pelos moradores no início da Assembleia. Se ele encerrou a Assembleia, não tem como você reabrir uma Assembleia sem uma nova edital. Não existe isso. Uma irregularidade tamanha que eu não sei como o jurídico que se fazia presente permitiu que isso acontecesse ou não opinou no sentido de dizer que aquilo ali era totalmente nulo. Não tem, até onde ele encerrou, tem validade. Depois do encerramento feito pelo presidente, eu quero até saber como é que a administradora vai fazer esse registro dessa ata. Qual vai ser o presidente que vai assinar? Porque o presidente que terminou, ele não começou, então ele não pode assinar pelas duas situações, ele só pode assinar pela situação que ele, teoricamente, poderia assinar, que é da reabertura da sessão. Então, é uma coisa tão esdrúxula que a gente não imagina qualquer tipo de oportunidade de aquilo ser válido. Aquilo é de uma nulidade que é sem tamanho.
uma situação dessa. Mas aconteceu aqui em Sergipe, entendeu? E aí já está se entrando até com uma ação pedindo, pedindo que seja feita uma intervenção até judicial, pedindo até que seja afastado, tanto o jurídico como o administrador desse condomínio, diante da falta de gerenciamento, talvez possa assim dizer, com relação à situação. Então quer dizer que nessa Assembleia estava presente também o jurídico do condomínio? Estava presente o jurídico do condomínio. E apesar de ter outros advogados lá argumentando, explicando que aquilo não era possível, eles mesmo assim deram continuidade. Na verdade, eles depois que as pessoas saíram da sessão plenária lá da Assembleia, aí eles reabriram, só com o pessoal que estava ainda, o remanescente que ficou lá. Entendeu? Veja a tamanha discrepância, ou seja, as pessoas que supostamente reelegeram foram pessoas que continuaram lá nessa suposta Assembleia que já tinha sido encerrada. É a mesma coisa de uma Assembleia de Deputados, o cara encerrar e de repente um outro sobe, não, agora eu sou o presidente e vamos dar continuidade. E agora vamos decidir sobre as leis aqui do país. E vamos... É uma arbitrariedade muito grande. Não, isso, e sem contar que lá nesse condomínio a convenção é clara que a eleição de síndico é de 1 ano, e a síndica ela sempre coloca na ata que ela está reeleita para 2 anos, ou seja, ela está indo em conta a própria convenção dela. Aí já escutei dizer que já foi arguído que o Código Civil é maior e diz que pode ser até 2, pode ser até 2 se a convenção assim determinar 2, não quer dizer que todas as eleições precisam ser 2 anos, senão o Código Civil diria: todas as eleições de 5 são por 2 anos, mandato de 2 anos. O limite é de redução de 2 anos. O limite ali, aquela limitação é que ele só pode ficar até 2 anos. 2 anos, que é pelo Código Civil. Exatamente. É interessante isso. Eu quero aqui pedir desculpa aos nossos ouvintes, porque no calor da emoção de estar substituindo meu amigo Sérgio, né, que está lá, mais ou menos, na Europa, lá fazendo o cruzeiro dele, eu esqueci de falar aqui, de agradecer, né, a Rádio Metrópole, né, Web Metrópole aqui, né, na presença, que nós estamos com a presença ilustre do dono da rádio, nosso amigo queridíssimo, engenheiro Raildo, né, nosso engenheiro eletricista, homem que dá choque, né? Ao contrário, ele nos previne de não tomar choque. Ah, tá certo. Ele só dá choque na mulher dele, pô. E o nosso amigo Danilo aqui, que está na mesa aí, agradecer a presença dele no comando da mesa aí, né, nos ajudando aqui na formatação do nosso programa. O homem das mídias virtuais, né? Estamos ao vivo também pelo Facebook. Ah, legal. Então hoje acho que hoje é o primeiro dia, né? Estamos aí eu tô vendo aqui, realmente, nós estamos aqui no Facebook, gente. Coisa fantástica, nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook, né? E hoje, acho que é o primeiro dia, né, que nós estamos ao vivo, né? Primeiro dia, olha que coisa bacana. Então tá ótimo. Bom, eu quero passar agora a palavra para os nossos amigos da MPK, né? Se eles têm alguma observação que eles gostariam de fazer com relação, pergunta, né? ou alguma pergunta com relação a essa questão de assembleias, né, para eleger síndico, né, que vocês têm experiência no assunto, né, na vivência diária. E não sei se vocês têm alguma pergunta ou queria fazer alguma contribuição também com esse tema. Se fique à vontade. Na verdade, queria só trazer a pauta referente agora à Assembleia Virtual, que eu acho que pode ajudar muito, até porque não só na Assembleia para eleição de síndico, mas para a Assembleia de decisão de qualquer uma outra coisa, é importante que a maioria tenha ciência de tudo que aconteceu, que na maioria das vezes eles já passam apenas a ter ciência quando é disponibilizado a ata, mas sim de que tudo que é decidido no condomínio é muito importante até para a convivência deles. E às vezes um síndico que ele é eleito, ele é eleito por uma pequena minoria que não é a favor. E a grande maioria, por se abster, por não estar presente, acaba não dando sua contribuição. E isso seria muito importante, até porque estudos informam que na Assembleia Virtual que já é feita em alguns outros estados, principalmente em São Paulo, que é um dos maiores estados com maior quantidade de condomínios, a satisfação após
deliberações como esse tipo de assembleia deixam uma qualidade muito melhor no condomínio, da convivência, e a participação chega de 80% a 100%. Então, um síndico aprovado, com até 100% do conhecimento do voto dos condôminos, é uma coisa ótima. Então, eu acho que seria muito válido acrescentar isso aqui também no nosso estado com maior frequência. Interessante, Jonathan. Inclusive até, né, evita até o contato direto entre as pessoas, né? Porque às vezes no calor da emoção, né, as pessoas às vezes ficam sobressaltadas e às vezes querem partir para as vias de fato, né? Sim, com certeza. Justamente como ele já tinha falado aqui, quando você vai para a Assembleia, você vê muito essas vias de fato. E isso não é alguma coisa esporádica, já está virando uma coisa de praxe, que quando um assunto tem a divergência entre os condôminos, eles não conseguem se conter nos argumentos. Lembrando que o condomínio é como se fosse uma sociedade fechada, e ali é para ser deliberado e ser escolhido da melhor forma, a melhor situação que possa prosseguir. Então, a gente trazendo essa assembleia virtual vai evitar esse conflito e vai dar uma melhor veracidade. Então, acho que seria uma coisa muito válida. Legal, Jonas. Mais uma pergunta aqui. A MPK, por acaso, ela tem alguma experiência nessa questão de assembleia virtual no estado de São Paulo? Nós participamos agora de várias reuniões com o Superlógica, que é o software mais utilizado na América. E eles têm grandes estudos, trouxeram para a gente dados reais de tudo que acontece, novidades. E justamente por esses dados serem tão favoráveis, a MPK vai implementar isso aqui no estado de Sergipe. Bacana, como eu falei, né, inicialmente, eu ainda desconheço assim, os procedimentos, como funciona uma assembleia virtual. Estou desejando muito, até pela quantidade de assembleias que eu venho fazendo. Seria muito bom fazê-las de casa, no aconchego de casa. E o que acontece? Eu não sei como é que funciona ainda lá em São Paulo, ainda já ouvi alguns relatos sobre isso, como funciona a questão da segurança com relação a essa situação e como se controla a situação. Porque se numa assembleia com as pessoas presenciais, se tem tanto tumulto e muita gente querendo falar ao mesmo tempo, eu fico imaginando numa virtual como é que funcionaria essa questão de cada um falar na sua vez e quanto tempo cada um teria. Porque se nas assembleias pequenas a gente já tem uma demora muito, muito grande para decidir determinados assuntos, porque todo mundo quer falar, imagine uma virtual onde quase todo mundo participasse. A cada um querer dar uma opinião de forma virtual, eu acho que, eu não sei a praticidade disso, até onde vai ser. É lógico que eu quero que funcione, mas vai ter que ser seguido de regras. Vai ter que ter um regramento para isso. Vamos dizer, um condomínio de 400 unidades. Você vai fazer uma virtual. Imagine se 360 pessoas quiserem participar da virtual. E você tiver de 360 pessoas querendo participar efetivamente, dando opiniões nessa assembleia. Como é que vai ser a praticidade disso? Quanto tempo nós vamos demorar numa assembleia dessa? Né? Pronto. Referente à veracidade da assembleia virtual, eu deixo a palavra com a doutora Raíssa, que estudou bastante sobre isso e acho que pode explicar melhor do que eu nesse momento. Prazer imenso fazer parte desse programa e trazer a nossa empresa para representá-la. Com relação à Assembleia Virtual, na verdade, hoje ela tem veracidade, ok? Porque na lei do condômino e no Código Civil, ele não tem especificando de que a Assembleia tem que ser obrigatoriamente presencial. Logo, a Assembleia Virtual, ela tem veracidade, óbvio que dentro de alguns pressupostos, como, por exemplo, estar dentro da convenção, do regimento do condomínio, ter softwares, né, contra a fraude, óbvio, e também a procuração, para testar a veracidade de que realmente é o condômino de que fez o voto. E, inclusive, foi proposto pela senadora o APL 548, que já foi aprovada e ela está na Câmara, no Congresso, desculpa.
E dentro dessa PL, nessa proposta de lei, ela vem dando a possibilidade da Assembleia Eletrônica, virtual, de forma eletrônica, que inclusive vai mudar o Código Civil, incluindo o pressuposto da Assembleia Virtual. E no caso da Assembleia Virtual, ela vai ser aberta de forma presencial, porque é obrigatório, né, que ela seja pelo menos aberta de forma presencial, e no quesito, e logo após será aberta a Assembleia Virtual, que no caso é para votação. Então não tem aquela interação que a gente teria numa Assembleia presencial, aquelas discussões, aquelas vias de fatos e tal, que já é praxe, né, de forma habitual, que a gente tem em condomínio, que muitas das vezes afasta o condômino, que ele não vai, muitas das vezes o condomínio não vai para a Assembleia justamente, mas a Assembleia tem muito problema, muita dor de cabeça. Então a Assembleia Virtual, ele vai trazer o condômino para perto do condomínio, entendeu? Ele vai trazer mais para próximo, porque ele vai se interessar mais, ele vai participar pelo menos da votação, vai ser exposto, transmitido através da Assembleia Virtual, a Assembleia que foi feita de forma aberta, de forma presencial, e após ele vai poder fazer a votação dele. Então vai ter uma abertura presencial. Exatamente. Essa abertura presencial, ela vai ter o presidente, né? Através do presidente. Mas como é que as pessoas vão escolher o presidente? Quer dizer, é isso que eu não entendi bem. Mas é o que eu estou aqui tentando arguir. Eu acho muito interessante. Eu sou muito ansioso pela Assembleia Virtual, mas eu tenho questionamentos que eu acho que hoje, se não for regulamentado, vai gerar muitas nulidades. Exemplo, assinaturas das pessoas presentes quando você vai levar uma ata de assembleia para um cartório para registrar, está lá em conjunto as pessoas que participaram daquela assembleia. O quórum que em alguns casos precisa para que as pessoas modifiquem, convenção, mudança estética no condomínio, alguns quóruns específicos. O cartório vai exigir esse documento assinado pelos moradores. Aí a Assembleia de Condomínio é um dos pontos mais democráticos que a gente vê na nossa sociedade livre com relação exatamente à participação em votação. É uma Assembleia onde as pessoas participam e fazem presentes quem realmente quer se fazer presente, não porque é obrigado a se fazer presente. E onde elas dizem o que elas querem dizer de opiniões, os seus argumentos, defendendo os seus posicionamentos. Se você faz uma virtual onde só vai ser votado, é uma espécie de enquete. Se a pessoa não chegar e não poder explanar, ela pode até arguir também uma nulidade, não, eu não tive direito de falar. E a Assembleia é dado o direito de falar aos moradores. Está entendendo? A situação toda aí, o que eu estou pensando, eu estou aqui sendo uma espécie de advogado do diabo. Eu quero a virtual, mas eu estou vendo aqui, visualizando tudo que pode ser arguído para se anular uma Assembleia. Não adianta você fazer uma virtual e outro dia a pessoa entra com uma ação anulando aquela Assembleia porque ele não pôde externar, não pôde falar, não pôde se fazer ouvido pelos demais condôminos, entendeu? Eu entendo a sua preocupação, ela é até válida, mas pela nossa tecnologia de ponta que nós já temos desenvolvidos no mercado, já temos a nossa aquisição, você pode sim arguir, dar a sua opinião, tanto que em alguns softwares, quando é feito esse tipo de assembleia, os melhores tópicos, eles sobem, um condômino pode dar uma sugestão e os outros demais podem dizer se gostou ou se não gostou. E esses tópicos eles vão se elevando até que sobram 3 e eles podem decidir pelos melhores. Então, isso vai facilitar muito, até na questão de síndico. Quantas vezes você em assembleia, você não presenciou que um morador chega e se candidata a ser síndico naquela noite, onde os demais nem conhecem ele, nunca viram ele. E quando não é apenas um, quando são 2 que ninguém nunca conheceu, e você é obrigado a deliberar ali e voltar a escolher um representante que você não tem conhecimento dele. Na verdade, isso aí não é assim que pode acontecer. Se você não tiver segurança, você não é obrigado a escolher aqueles 2 candidatos, nenhum dos 2. Você pode simplesmente decidir naquela assembleia que vai ser feita uma nova assembleia para uma nova eleição. Se a maioria disser que não quer nenhum dos 2, se pela maioria disser não, a gente não quer nenhum desses 2 candidatos, a gente pode sim deliberar para que seja feita uma nova
assembleia de eleição, entendeu? Sim, mas contando na prática, de 100% das assembleias de eleições, eu acho que nos meus últimos 6 meses que eu participei de assembleia, acho que 3 assembleias semanais, eu não consegui ver uma que os condôminos informassem que não queria votar porque não conhecia. Eles se sentem na obrigação, até porque a falta de informação que eles têm. Você acabou de falar, é a falta de informação. Às vezes a falta de um jurídico na presencial orientando à mesa, ao presidente da mesa, olha, você tem que primeiro perguntar se as pessoas se sentem seguras, se querem fazer eleição hoje, se não querem, se querem fazer uma outra data. Não é porque tem um candidato único, porque eu já vi isso acontecer centenas de vezes. Ah, só tem uma chapa, então vai ser por aclamação. Espera aí. Vocês têm que primeiro perguntar se o pessoal concorda ou não com essa chapa única. Eles querem essa chapa única? Não é assim. Ah, só teve um candidato e a gente vai ter que votar nesse candidato? Não é assim. Você tem que primeiro perguntar. Porque se a maioria disser que não quer aquele candidato, não vai ser aquele candidato. O que vai valer sempre na Assembleia é a maioria, é a democracia. Por isso que eu comecei falando que é uma coisa muito legal da nossa democracia, uma coisa que deixa muito aparente a questão da democracia. Porque a Assembleia, cada pessoa vota pela sua unidade ou pela sua fração ideal. Fato que muita gente, a gente antes de começar o programa estava falando, inclusive, sobre a questão de dívidas, quando a pessoa tem uma dívida e faz uma renovação da dívida ou faz um acordo para depois ir na Assembleia de Síndico e ou se eleger síndico ou votar em um síndico. E eu estava explicando que existem 2 tipos de posicionamento com relação a isso. Existe a corrente que diz que quando a pessoa faz um parcelamento, ela deixa de ser inadimplente e ela pode votar e ser votada em Assembleia. E tem aquela corrente que diz que a pessoa mesmo fazendo parcelamento, ela continua com débitos com o condomínio. Ela só fez o quê? Ela postergar, ela só jogou para frente essa dívida. Ela só disse, não posso pagar agora, mas eu vou pagar próximo mês, no outro, e assim por diante. Então ela não está quite, ela tem uma dívida com o condomínio que foi parcelada. É diferente. Então, e eu dei até aquele exemplo. Vamos fazer, por exemplo, uma situação de que o cara estava devendo R$10.000, quis parcelar para 10 vezes de R$1.000, se candidata a síndico, vira síndico. E aí, durante a sindicância dele, ele deixa de pagar o próprio acordo que ele fez. Quem é que vai executar? Esse rapaz vai poder continuar sendo síndico? Ele vai ser destituído porque está contra a lei. A lei diz que ele só pode ser síndico se ele for adimplente. Como é que ficaria essa situação? Veja o absurdo que se criaria se você aceitasse uma situação dessa. Então, eu já vi em alguns condomínios as pessoas permitirem que a pessoa possa votar, mas não pode ser votada. Ela pode até participar, pode votar em alguém, mas não pode fazer parte da gestão. Porque seria até uma coisa assim, um conselheiro fiscal que está inadimplente. Olha a situação que poderia se gerar lá com os outros condôminos. Como é que podem ter um conselheiro fiscal que ele está devendo? Então, voltando à questão da eleição, praticamente, na prática, se você tiver um candidato só, não quer dizer que ele tem que ser aprovado. Você pode renovar a Assembleia, pergunta se as pessoas estão confiantes ou se querem uma nova Assembleia para ver se aparece mais algum candidato, porque tem que ter um síndico. Não tem como não ter um síndico. E aí vem uma situação que algumas pessoas me perguntaram no começo do ano, da seguinte situação. Você tem um mandato de 1 ano e 2 anos. Você, durante 1 ano, você tem que chamar a Assembleia de Eleição de Síndico antes de acabar seu mandato. Se você deixa passar esse 1 ano ou os 2 anos e chama posteriormente, você não é mais legítimo a chamar essa Assembleia. Não existe uma prorrogação do seu prazo. Então, você vai ter que colher 1/4 de assinatura dos moradores para convocar uma Assembleia de Eleição de Síndico. Então, precisamos ficar muito atentos com essa situação e não permitir que se ultrapasse esse período. Se ultrapassar esse limite, esse período limite, a pessoa não tem mais o poder de convocar. Ele pode convocar a Assembleia até o último dia do mandato dele. Mas posterior a isso, ele não pode. Ele já não tem mais a legitimidade para poder convocar uma Assembleia. Ele já não é mais o síndico do condomínio. Beleza. Eu antes de passar aqui para o nosso amigo Raildo, que ele tá querendo fazer uma pergunta aqui, eu só queria voltar um assunto, Raildo, se me permite.
É só para poder entender, Da talvez, Assembleia Virtual? dos nossos ouvintes também poderem entender, que a doutora Raíza colocou aqui. Doutora Raíza, só por favor, volte novamente com aquela situação que a senhora tinha falado que para se fazer uma Assembleia Virtual, precisa primeiro ter uma primeira parte dela que é presencial. Não é isso? Eu queria entender novamente, isso poderia explicar novamente para a gente? Explico, sim. A Assembleia Virtual, primeiramente, a Assembleia, ela tem que ser aberta de forma presencial, normal, como a Assembleia normal ocorre, e posteriormente seria aberta a virtual. Mas quando abre a presencial, tem que ter a presença dos moradores ali, dos proprietários? Seria só uma mera situação formal que não haveria necessidade de ter essas pessoas lá, os moradores? Teria que ter necessidade, sim, das pessoas, porém a Assembleia Virtual seria aberta na questão de que o quórum não fosse atingido de condôminos para aquela Assembleia presencial. Entendi. Raildo, a palavra está com você. É curiosidade, basicamente, mas a pergunta é a seguinte: falando em eleição para síndico virtual, a gente vê normalmente que acontece nos condomínios que muitos condôminos não descem em razão da confusão, daquela gritaria, falta de respeito. E o que se vê muito em assembleia, não importa se o condomínio é de rico ou de pobre, mas sempre tem algumas coisas desse tipo. Aí vem a pergunta, e também uma opinião. Como seria importante para vocês, de uma forma, vocês saber diferenciar isso aí? Por exemplo, se faz uma assembleia para eleição de síndico, acabou. Eleição de síndico. Para que misturar com prestação de conta, não sei, tudo isso? Isso não geraria tumulto e também demandaria mais tempo também? Então, assim, minha opinião, quando for fazer caso venha impactar diretamente nas assembleias, porque uma coisa é você estar acostumado a ir lá, dar presença e levantar a plaquinha. Outra coisa são pessoas que não têm essas habilidades de chegar numa urnazinha e depositar um voto. Tudo isso realmente tem que se levar em conta, ainda mais condomínio que tem muitos idosos também. Minha pergunta é para vocês. Não seria interessante que as assembleias para síndico sejam exclusivamente para o síndico e não envolver outros tipos de representação, o que ocorrer, prestação de conta? Isso aí não ia funcionar melhor no sistema virtual? Isso seria a minha pergunta. Eu acho que geralmente as pessoas acabam confundindo a opção com a regra, porque nós temos vários tipos de assembleia e geralmente essa assembleia que acontece a eleição do síndico, ela seria uma assembleia denominada ordinária, onde na assembleia ordinária você pode ter os tópicos como prestação de conta da gestão anterior, previsão orçamentária do próximo ano e entraria também a eleição de síndico. E aí, por necessidade ou por facilidade, quando é feito o edital de convocação para esse tipo de assembleia, seria, acho que no caso, um pouco mais de comodismo para tratar dos demais assuntos do condomínio que estejam pendentes. Então, pode ser sim criado um edital de convocação, convidando todos os condôminos para que seja feita a eleição apenas de síndico. Então, isso vai caber da gestão que síndico, subsíndico, eu digo assim, e não outras coisas. Sim, subsíndico é aquele conselho fiscal, aquela chapa, né? Fiscal. Então, assim, no virtual talvez venha a funcionar melhor dessa forma, né? No sistema virtual, porque você está preparado só para aquilo. Outro ponto também para acrescentar é que não seria interessante, numa eleição para síndico, que tivesse o sistema virtual aberto durante a semana para a pessoa voltar, né? Porque você está fora, você está viajando, já você pode votar. Mas justamente... Então você gera, aí essa urna será aberta, esse resultado seria aberto para todo no dia da Assembleia. Aí, vamos apresentar o resultado da votação. Então dava mais tempo para o pessoal votar, o próprio morador ter consciência, precisar melhor a vida daquele cidadão que vai durante uma semana, que vai ser o gestor dele do condomínio.
Então, assim, e muitas vezes o que acontece, Medina, é de supetão, como muitas vezes já foi dito aqui. O síndico, às vezes, ali naquela hora lá, o cara nem conhece. Então, e a vida pregressa dessa pessoa? Será que ele é um bom administrador? Né? O fato de estar com o nome limpo no mercado não tem muita coisa. Né? Justamente a Assembleia Virtual veio para criar esse paradigma, porque a Assembleia Virtual, ela não necessariamente, mas ela pode ser aberta. Então, a lei diz que ela poderia durar até 30 dias aberta. Então, se a gente tiver uma Assembleia Virtual aberta e informar que ela vai durar durante 7 dias, então, o condômino que gostaria de estar presente para deliberar sobre aquele determinado assunto, mas não pode estar fisicamente, às vezes nem fisicamente porque trabalha naquele determinado horário, então ele poderia ter par do assunto posteriormente, porque aí teria esse prazo de tempo de até 7 dias, e poderia tanto votar quanto poderia buscar mais informações sobre o síndico, ou então não sempre só com a eleição do síndico, mas um prestador de serviço que cobra tal valor e presta um tipo determinado de serviço, mas você ainda continuou com dúvidas, ou então você não conhece aquele determinado assunto. Então, abre-se um chat e ele pode entrar em contato com o prestador de serviço para tirar todas as dúvidas. Então, no caso, todos os condôminos teriam o seu direito a voto e teriam a possibilidade de votar. Como a gente tocou aqui no assunto, nós temos uma grande parte de unidades do condomínio onde o proprietário não é o morador, e sim ele quem mora no condomínio é o inquilino. E esses proprietários, eles não estão, às vezes, nem aqui no estado. Então, tem condomínios que quase 50% moram em outros estados e estão aqui alugados. E o patrimônio continua sendo deles. E às vezes eles acabam não participando e deixando que decisões erradas sejam tomadas e seja feita a depreciação daquele imóvel. E acabar com esse negócio de tanta procuração, né? Com certeza. Veja só, não tem como acabar a procuração. Vou começar logo por aí. Não tem como, porque é um direito que as pessoas têm de se fazer representar. E as pessoas não querem descer por causa de tumultos, elas podem passar uma procuração para as pessoas que não se incomodam com esse tumulto e que querem o bem do condomínio. Então, não é um impedimento você poder dar poderes a outras pessoas para votarem por você. O que há uma omissão mesmo, as pessoas geralmente só descem em massa quando existe um anúncio de corrupção, de problemas na gestão. Aí eles descem em massa, se juntam. Ou aumento de condomínio, né? Ou aumento de condomínio em alguns casos. Depende, viu? Eu já vi aumento de condomínio e não aparecer ninguém. Mas vamos lá. As assembleias, como ele mesmo falou, a ordinária é a que é feita anualmente. E ela tem que ser feita anualmente. É obrigatório. E nessa ordinária, por lei, o artigo 1350 do Código Civil já deixa claro. Você faz o quê? A prestação de contas, faz a planilha orçamentária do ano seguinte e elege e pode eleger um síndico. Por que pode? Porque o mandato pode ser de 2 anos, então ele vai ter que fazer uma ordinária no ano que tiver entre os 2 anos para poder fazer a prestação de contas e fazer a planilha orçamentária daquele ano seguinte. Ele é obrigado a fazer todo ano uma ordinária. E a eleição de síndico acontece quando se renova o mandato, ou seja, se for de 1 ano tem que ser todo ano, se for de 2 anos, a cada 2 anos você tem uma assembleia ordinária para a eleição de síndico. E por que segue essa cronologia? Porque você primeiro, antes de eleger o síndico ou reeleger o síndico, você tem que saber como estão as contas do condomínio, até para que o novo candidato vá assumir sabendo o que ele está pegando, o pepino que ele está assumindo. E a questão do valor orçamentário é exatamente para ele saber, se tem ele ter noção de que aquele valor que está sendo aprovado naquela taxa condominial vai pagar ou não as contas. Porque o que adianta você pegar um condomínio onde está um débito demasiadamente alto e onde a taxa condominial não suporta o pagamento das despesas. Só se o cara for um maluco assumir um condomínio desse. Ele só assumiria se ele tivesse a comprovação de que a taxa condominial daquele ano suportaria as despesas. Então, ele ia trabalhar em cima da redução de custos. Mas ele, no momento que ele assume, ele tem que pagar as contas do jeito que estão hoje. Até você haver a redução de custos, fazer uma renovação dos contratos, fazer uma readequação, você precisa de 1, 2 meses. Então, não se inventa dinheiro. Dinheiro não se cria, dinheiro se adquire. Então, primeiro tem que ser haver aquela taxa, mesmo que seja provisória, para depois fazer essa compensação.
Então, é obrigatório fazer isso, e é obrigatório, e eu vejo muitas assembleias serem rápidas. Assembleias de síndico, eu já tive assembleias que eu passei 3 horas e assembleias que eu passei meia hora, que o síndico já fazia uma gestão muito transparente, com muito zelo, deixando todo mundo a par de tudo que acontecia, fazendo algumas assembleias para fazer exatamente as suas prestações de contas à medida que fosse passando 3, 4 meses. E quando chegou lá, só simplesmente falou o que tinha na conta, o que estava tudo pago, se não tinha, se tinha algum débito, alguma coisa assim, o que ele fez durante aquele período, acabou. Depois, se fez a planilha orçamentária, mostrou que a administradora tinha sugerido um valor, mas ele, analisando com a comissão, reviu e viu aquele outro valor, o pessoal aprovou. Depois, a eleição do síndico, eleito, acabou, a assembleia em meia hora. Mas realmente, quando o cara não faz uma gestão onde se deixa transparecer tudo que ele faz, é onde ele acaba por questões de oposição, querendo criar um cabo de guerra, que eu sempre digo que não deve ser feito. Você tem que ser o mais transparente possível. Não existe caixa preta em condomínio, não existe documento que a administradora não pode passar para um condomínio, não existe isso. Eu vejo alguns condomínios dizendo, eu estive na administradora e a administradora disse que não pode me entregar. Como assim? Você é dono do condomínio, você é proprietário, você tem direito a ver qualquer documentação daquele condomínio. Você não pode pegar e levar para casa, mas ver é uma obrigação da administradora passar para você. Você não tem que estar fazendo o jogo do síndico de não querer mostrar, querer esconder documentos, esconder inadimplência. Inadimplência não é para ser escondida, ela faz parte da prestação de contas. Você tem que saber quanto tem de inadimplência, quem está devendo, para você comparar com o que entrou. Como é que você pode fazer uma prestação de contas ou fazer uma auditoria e comparar o que está sendo pago e o que está sendo deixado de ser pago se você não tiver acesso à inadimplência? É impossível isso. Matematicamente é impossível. Então, essa questão de ficar escondendo as coisas, eu sou terminantemente contra e acho que tem que se parar com isso. Quanto mais transparente você for na sua gestão, menos dor de cabeça você vai ter. Pode ter certeza, porque ninguém vai abrir a boca para falar de um síndico que em nenhum momento escondeu nada dos moradores, onde todos os moradores acompanharam a sua gestão na integralidade, acompanhando o extrato, acompanhando os pagamentos, as notas fiscais. Então, um síndico que faz isso, não tem o que se questionar. O que é questionável é quando ele for para a Assembleia, ele vai fazer a Assembleia, a pessoa vai dizer o que não gostou, o que gostou, e vai se discutir lá na Assembleia. Entendeu? Não uma prestação de contas no final do mês, depois de um ano. Eu já vi síndicos passarem um ano para fazer a Assembleia seguinte, será a Assembleia ordinária. Você passar um ano todo sem nenhuma Assembleia e o pessoal cheio de problema, aí chega, realmente aquele tumulto vem à tona, né? Aquela situação de muitos moradores descerem para tentar derrubar a prestação de contas e chacoalhar a Assembleia. Só complementando o que você falou, às vezes alguns síndicos eles esquecem que são eleitos pelos condôminos apenas para aplicar a lei que já existe. Eles estão síndicos, eles não são donos, eles não são síndicos eternos. Não são donos do condomínio, não são donos das informações e não são donos daquele dinheiro, daquela receita que existe naquele condomínio. E eu já vi muitos dizer, eu já mandei a administradora não mostrar isso. Não tem isso, não existe. A administradora que cumpre esse tipo de ordem, ela está indo de encontro ao seu cliente, que é o condomínio, aos condôminos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A administradora tem que ter autonomia para dizer não para o síndico, para dizer que aquilo está errado, chamar a atenção do Conselho Fiscal quando vê alguma coisa errada. Se o síndico não está querendo tomar uma providência ou está querendo que vocês façam algo contra a lei ou algo que vai de encontro, que vai prejudicar o condomínio, tem que ser chamada a atenção sim do Conselho Fiscal. Sim, com certeza. E só uma ressalva que eu achei bastante interessante, que você tocou no assunto de que o síndico não queria prestar contas, se negou. Que inclusive é uma previsão do Código Civil, do artigo 1349, onde está dentro da destituição dele. Um dos motivos é quando ele se nega a prestar contas, entendeu? Pode ser pedido sim a destituição dele, inclusive pedir que via judicial, de que a prestação de contas seja... o 1349 fala que pode ser convocada a Assembleia por um quarto, quando
não é feita pelo síndico, e aí você pode botar a prestação de contas. Mas no Isso, 1350 pode já... No inciso terceiro, que é a Então, da e o decisão 1350 ele já fala sobre essa questão da prestação de contas na Assembleia Ordinária, e que fala no inciso 2 que, se ele não fizer, qualquer condômino pode entrar judicialmente e solicitar para o juiz determinar uma Assembleia Ordinária onde ele vai ter que prestar atenção. Sim. Entendeu? Isso já está no Até artigo porque subsequente. É transparência, né? Transparência, eu sempre digo, transparência é tudo. Ele tem a obrigação de saber de tudo certinho. Esse sistema virtualizado aí, ele já funciona aqui no Sergipe, em Aracaju? Em breve, né? Até esse presente momento, nenhuma das outras administradoras trouxe essa inovação para o nosso estado, mas a MPK está trazendo isso. A MPK tem uma visão de tecnologia, então pode ser uma visão futurista, talvez, mas se você pensar apenas no hoje, qual vai ser a inovação que nós vamos ter? Qual vai ser a evolução? Nenhuma. Então, se nós temos dados, nós temos a opção, nós temos a força, se nós temos a disponibilização, por que não utilizar? Talvez porque nenhuma outra tenha sentido a necessidade de trazer esse diferencial, de trazer esse marco. Até porque o nosso estado é um estado pequeno, mas é um estado muito diversificado, onde tem um mercado muito amplo. E o Franklin, na ausência dele, mas ele gosta muito de brincar que aqui é um teste, é como se fosse um teste. Tudo que você testa aqui com vontade, no nosso estado, dá certo. E depois é só feita a importação de tudo que deu certo aqui. E justamente por isso que nós vamos trazer essa Assembleia Virtual. Se Deus quiser. E um dos objetivos, inclusive, da nossa empresa é trazer o condômino para perto. Não só aquele condômino que a gente costuma brincar de que dá dor de cabeça, mas também trazer aquele bom condômino. Que ele normalmente é aquele que só paga, não vai em assembleia, não quer saber. Não, a gente quer trazer esse condômino, quer trazer praticidade, tecnologia, celeridade, transparência. E, na verdade, eu até falo que é uma questão de educação condominial, né? Porque a gente sabe que o pessoal é muito, mas tecnologia, não sei o quê, e, mas não quero saber, e isso dá muita dor de cabeça. Não, a gente vai conversar, a gente vai dizer, olha, vamos fazer assim, a gente vai sentar, a gente vai estar junto, e é isso. E a gente esperamos trazer muitas melhorias aí. Doutor, só para tirar mais uma dúvida, então quer dizer que a pessoa tanto pode... Leonardo, vamos deixar a sua pergunta para no nosso próximo bloco, que nosso Danilo já avisou umas 2 vezes que já está na hora do nosso intervalo. Então tá certo. Vamos lá. Olhar a boca. Fique aí que a gente já volta um pouco. Continue sintonizado na Rádio Metrópole, a rádio que liga você. Então, Bendina, eu quero já deixar logo uma pergunta aí para Alexandre. Como é que pode dizer, Alexandre, que a Assembleia foi aprovada pelo sistema virtual, se ainda não está dentro do sistema, vamos dizer assim, regimento interno do condomínio? Ou não precisa estar nem em regimento nem em convenção? Veja só, Raido, como eu comecei falando aqui na nossa apresentação, eu não tenho ainda conhecimento técnico como funcionam essas virtuais. Ainda estou esperando, para não ficar estudando. A proposta legislativa que até a doutora Raíssa falou aqui, que está em tramitação no Congresso, ela pode ser modificada. Então, eu não gosto de perder tempo estudando algo que ainda não está concretizado. Eu prefiro primeiro ter a lei, para depois estudar a lei, para poder depois ver quais são as vertentes que a gente vai ter com relação àquela lei. Porque senão a gente endoida, tanta coisa surgindo todo dia, tanta lei que toda hora aparece, tanta jurisprudência nova, que você, se ficar ainda estudando as possíveis leis que vão vir, você realmente ter muito tempo, assim, você dizer, não, eu vou ler todas as possíveis leis que tem de condomínio. Tem tanta lei aí, tem falando sobre síndico profissional, tem falando sobre portaria virtual, sobre a Assembleia online. Então, eu prefiro esperar para quando tiver regulamentado. Essa questão de como está sendo feito em São Paulo, eu desconheço a metodologia que eles estão fazendo.
Na hora que alguém quiser trazer para cá, como a MPK está querendo trazer para cá, querendo colocar aqui em funcionamento, na hora que eu tiver um condomínio e tiver o prazer de trabalhar com a MPK, eu vou estudar sobre o assunto, vou ver com meus amigos, com o Carpar lá em São Paulo, como é que ele está trabalhando nessa sistemática, para poder orientar aqui. Mas enquanto as pessoas aqui ainda não estão nessa metodologia, enquanto ainda não tem um administrador que proporcione esse tipo de serviço, eu vou ficar esperando essa concretização das leis, para poder exatamente dar o meu parecer sobre isso. Eu fiz aqui algumas argumentações, até com a Raíssa, sobre o que eu acho que poderia trazer de bom e de ruim. De ruim, apesar de você trazer muita gente para a Assembleia, você vai trazer muita gente também que está a ermo, que não sabe nada que está acontecendo no condomínio e que pode votar errado, e pode votar numa pessoa que não devia estar lá como síndico a ser síndico. Como também pode ajudar a tirar um síndico ruim. Então, tem a parte boa e a parte ruim. Imagine se nós pudéssemos votar para presidente sem precisar comparecer nem lá na urna. As pessoas votassem de casa para presidente. Imagine o que poderia acontecer nesse país. Se você levando para a urna as pessoas, mesmo forçado, mesmo com pouco interesse em votar, você tem as decisões que tem. Imagine em uma assembleia, se as pessoas não quiserem participar e não quiserem saber do conteúdo das assembleias, só querem chegar lá e votar, vai ser assim. Eu vejo como algo bom e ao mesmo tempo perigoso. Eu vejo os dois lados da moeda. Eu vejo que para nós que trabalhamos na área é espetacular. É então, a melhor coisa que pode nesse acontecer. Ponto específico, a gente observar, lendo ali o regimento interno ou a convenção do condomínio, não está especificando nada sobre o tipo de assembleia que pode existir. Mas o regimento é fácil de alterar. Qualquer assembleia, com qualquer quórum, não, pode mas ser como alterado. não existe ainda, tem que ser dessa forma. Como não é proibido, né? Não é visto, não é proibido. Não, eu não falo que é proibido. É como eu estava falando no começo com a Raíssa. Não é questão de ser proibido fazer uma virtual. Eu só vejo é que tem que ter regras e tem que saber determinadas situações como se vai trabalhar para evitar possíveis nulidades. A Assembleia ela é muito rigorosa nas suas observações, como deve ser convocada, quem pode ser o presidente, quem não pode ser presidente, se o síndico pode ser presidente de uma Assembleia, se não pode. A convenção regulamenta sobre isso. A lei fala sobre como você deve convocar os moradores. Você não pode deixar um morador sem ter conhecimento da Assembleia. Quando você deixar um morador sem ter conhecimento da Assembleia, ela pode ser anulada. Precisa só um. Não precisa ser 10, 20, não. Um só. Que ele comprove que não foi convocado para a Assembleia, ele pode anular a Assembleia. Entendeu? Então, existem regras muito rigorosas para isso. Como regras também para assinatura de presidência, ela mesma já relatou alguns fatos. Eu estou aqui aprendendo com ela, porque eu não vou falar sobre algo que eu não tenho conhecimento. E ela já está estudando sobre o caso, e ela já passou que a abertura tem que ser presencial, não é online, então tem que ter realmente um presidente de corpo presente, tem que ter um secretário de corpo presente. Então, já é uma situação que eu mesmo desconhecia. Eu pensava que podia ser totalmente virtual, que podia ser feita uma sala online, como a gente fazia antigamente para aquelas paquerinhas que tinha no UOL, que aí estava na salinha e tinha várias pessoas. Mas não é do seu tempo. Não é do seu tempo. Era antigo, ó, pense, quando começou a internet. Medina deve ter entrado nessa Sérgio falando em televisor. Mas Medina deve ter entrado nessas salas virtuais que tinha da UOL. O meu negócio sempre foi presencial. Quando eu era adolescente, esse UOLzinho aí funcionava. E era. Não, você parece tão nova. Mas isso não faz tanto tempo assim. Sinto lisonjeadas. Mas porque é uma coisa antiga essa questão da UOL, porque não existia nada. Alma gêmea. Era o quê? Era um sisteminha que você tinha, que era um chat, onde vocês entravam, tinha várias salas que você escolhia qual sala você queria. Que tinha um nickname e você tinha que você só entrava na sala que comportava até 30 pessoas. Nickname. E aí você entrava lá e ficava conversando. Cidades, vai ter idade. Exatamente. Então você chegou a pegar isso? Você não conseguia nem ver o perfil da pessoa. Você não conseguia nem ver o perfil. Não, naquela época não tinha Orkut, não tinha nada disso. É antes disso, gente. Tô falando. É bem antigo essa questão do UOL, é muito antigo.
Olha, doutora, aproveitando aqui o gancho, aqui o recinto, gente, ficou com cheio de naftalina, tá? Ficou uma coisa assim. Mas eu aprendi isso com o Sérgio. Sérgio, Foi o Sérgio que me passou. Não, eu não sabia o que era televisor, eu fiquei sabendo até recentemente o que era televisor. Você com sua televisão de 75 polegadas na sua sala. Pois né? é, né? Escuta, doutora, me tira uma dúvida. Já que não existe uma regulamentação, né, que foi colocada aqui sobre a Assembleia Virtual, que lei é essa, ou que regulamentação é essa que diz que tem que ser parte dela, tem que ser iniciada de forma presencial e depois pode ser continuada de forma virtual? Onde que está estabelecendo essa situação? Essas regras, né? Assim, porque a gente... Eu até, inclusive, eu quero complementar a pergunta, né? Que até no bloco anterior eu ia fazer a pergunta. Doutora, então quer dizer que tanta pessoa pode estar presente na Assembleia virtual, como também presencial. Ao mesmo tempo ela pode estar tanto presente, quer dizer, uma pessoa pode ir na Assembleia participar de forma presencial e outras que não estiverem ali naquele momento podem estar participando de forma virtual, é isso? Após aberta a presencial. Se certo. Não tiver atingido o quórum, daí vai ser aberta a virtual, entendeu? E logo em seguida aberta o prazo para votação. Quer dizer, se não atender o quórum, aí abre a virtual. Aí abre a virtual. Atingido, óbvio que vai ter a primeira chamada, a segunda, entendeu? Mas em questão de votação, pode sim ser feita de forma virtual, certo? E respondendo a pergunta do Raildo. Do senhor Raildo, falei correto. Ela tem que estar, assim, na convenção ou no regimento. Se não estiver constando na convenção ou no regimento, tem que ser feito a mudança. Incluir, né? Porque às vezes tem que ter, normalmente nas convenções do regimento, especificam, por exemplo, as assembleias ocorrerão no salão de festas, que é o que normalmente ocorre. Pode implementar, né, pedir alteração e incluir a possibilidade da Assembleia Virtual. Caso contrário, ela não será válida. É interessante, né? Porque interessante. Como é um assunto muito novo, né? Sim. É como você falou, né, Jonathan, que assim, em São Paulo já existe, né, esse tipo de trabalho. Inclusive, eu já tinha visto isso em reportagens feitas pela televisão. Antigamente, no programa Fantástico, né? Tinha uma parte do programa lá que falava sobre condomínios. Eu não sei se vocês recordam disso, né? Não é tão antigo quanto o UOL, as salas do UOL. Mas existia antigamente um bloco do Fantástico, que eu não me lembro o nome qual era, não sei se Raildo é uma pessoa mais experiente aí na área, né? Se ele se recorda desse bloco do Fantástico, que tinha sempre falando sobre questão de condomínio, conflitos de condomínio, e eu me lembro que naquela época já era comentado sobre o assunto da Assembleia Virtual. Inclusive era até do Dr. Márcio, que é aquele nome... Não, o nome russo, que é um nome, acho que é russo, polonês. É isso mesmo. É isso? Eu acabei de dizer. Como é o nome dele, Redo? Raskovski, né? Não sei se é o nome, se fala dessa forma, mas eu me lembro dele no programa comentando sobre essa questão das assembleias virtuais, né? Então, como isso é muito novo, né? Principalmente chegando aqui em Sergipe, né? Ainda há de se realmente estudar bem o assunto, né, Jonathan? Para que as pessoas se sintam seguras, né? Para participar, não é isso, Jonathan? Com certeza. Como a gente estava dialogando aqui antes de começar o programa, essa parte de informação é muito importante, porque a maioria das decisões tomadas no condomínio são tomadas de forma errônea por falta de informação, por falta de conhecimento de determinados assuntos que são ali cotidianos deles. Então,
Esse é um dos assuntos que nós vamos trazer para os nossos condomínios, vamos abordar, tirar todas as dúvidas para que eles sintam segurança de tudo que está acontecendo no condomínio, da veracidade, de todos os atos. Eu acho que isso vai ser um marco. Eu acho que para a gente que trabalha na área, eu acho que isso vai ser um diferencial enorme. Vai ser, realmente vai ser. E assim, como o doutor Jean está falando, né? Ele como, né, ao longo de todas as semanas aí tem inúmeras assembleias, inclusive sábado, domingo, feriados. Né, realmente ocorrendo esse fato, né? Já ajuda. Minha filha muito, agradece a gente poder ficar mais tempo em casa, porque às vezes a gente fica lá sentado sem muita utilidade. A gente passa uma assembleia toda e não é consultado hora nenhuma, não tem nada a ser informado ou apurado pelo jurídico. Às vezes a gente passa lá só a presença mesmo para dar um suporte. Mas isso poderia ser feito de forma online. Imagine você, se eu pudesse acompanhar as assembleias de casa, eu poderia até participar de mais de uma. Exatamente. Para quando precisasse do jurídico, consultar o jurídico de forma online. Em tempo real, ou seja, o condomínio não ia mudar nada, você ia ter assessoria jurídica de qualquer forma. Só não ia ter uma pessoa presencial lá, que não teria por que ter... Porque você fazer esse presente sem utilidade lá, sentado, sem ter necessidade... Então, isso acontece muito. E às vezes acontece aquela situação, né, Alexandre? Que às vezes você está numa assembleia, já tem que sair porque já tem uma outra assembleia, às vezes acontece no mesmo dia. Já aconteceu, né, de uma noite eu ir para 3 assembleias. Então, isso já facilita muito. Né? Como eram 3 assembleias próximas, eu falei para cada 5 que eu ia chegar em horários diferentes e que eu só ia ficar tanto tempo em cada assembleia. Só a última que eu fiquei mais tempo. Então, eles fizeram o cronograma do edital. A primeira assembleia botou os assuntos jurídicos no primeiro tópico, a segunda assembleia já botou no meio e a terceira botou por último. Então, deu tempo de eu fazer as 3 assembleias. E se fosse uma assembleia virtual, seria fantástico. Eu poderia ficar em casa e ficava em frente ao televisor do computador e o notebook e um computador, eu botava 2, 3 telas e ficava lá esperando. Quando alguém me chamasse, eu estaria lá presente. Podia ser até via online, de uma forma com vídeo, por exemplo, podia ser uma videoconferência, posso assim dizer. Hoje em dia a gente tem a tecnologia exatamente nesse sentido, para facilitar a nossa vida. Com certeza. A minha preocupação é só com relação realmente à segurança jurídica do negócio. Minha única preocupação, a única coisa que eu bati aqui na tecla, volto a repetir, eu sou 100% favorável. Só que tem que ter segurança, tem que ter a certeza de que não vai haver impugnações, porque senão eu não vou ter o trabalho de ir para a Assembleia, mas vou ter um belo de um trabalho para estar fazendo defesas e mais defesas de ações de condôminos tentando anular a Assembleia. Então, o trabalho que eu não ia ter de estar lá presencialmente, infelizmente eu vou ter que estar no escritório fazendo uma porrada de petição, fazendo defesa. Então, aí realmente não vale a pena. Com certeza. E eu acho que é interessante a gente tocar bem a fundo em relação à Assembleia Virtual, porque como é um tema atual e gera bastante expectativa e ao mesmo tempo questionamentos, né, com relação à validade dela. Ela é válida ou não é? Mas ainda não tem legislação. E bererê, entendeu? Só que se a gente for olhar o Código Civil, ele não tem restrição. Quando ele fala da Assembleia, ele não apresenta, não tem a obrigatoriedade que tenha que ser presencial. Logo, isso dá brecha, dá a validade para a Assembleia Virtual entrar. Entendeu? Desde que atendendo os pressupostos, claro. Exatamente. Até porque novas tecnologias ao longo da validade do Código Civil vão surgindo, né? E você vai ter que se adequar dentro desse o que eu acho que o que vai incorporar nessa questão da Assembleia Virtual é exatamente uma tecnologia que a gente já tem, que a gente já usa com frequência, que eu acho que quase todo mundo tem, é a certificado digital. Isso. Hoje, para a Receita Federal, até uma mera pessoa, um simples contribuinte, tem que ter um certificado digital. Entendeu? Pelo menos todos os nossos profissionais liberais hoje precisam ter certificado digital. Entendeu? Até porque para você movimentar
questões de segurança, por exemplo. Todos os advogados, eles obrigatoriamente têm que fazer um certificado digital. Para poder entrar no site da Justiça, poder movimentar, tem que ter tudo isso, tem que ser feito. Então, no caso das assembleias, não sei, pode-se criar um cartãozinho onde o sistema só funciona com esse cartão, com um chipzinho, como se fosse um cartão de crédito, onde ficaria ali as informações e que a pessoa poderia fazer a votação a partir daquele chip, como se fosse um CPF virtual, alguma coisa desse tipo. Pode-se criar algo desse tipo. Isso é barato para o condomínio fazer e entregar para os seus moradores e eles terem acesso a isso, junto com aquele tokenzinho que você insere e fala, ou você pode passar uma senha para os moradores proprietários, eles vão na administradora e pegam uma senha só dele, exclusiva dele, onde ele pode usar ou pode entregar para alguém usar. Seria como se ele estivesse dando uma procuração para outra pessoa usar no lugar dele. Entendeu? Se a gente vai por esse caminho, eu diria que vai facilitar essa questão de procuração. Exatamente. Agora é interessante isso. Porque eu posso passar a senha para outra pessoa e a pessoa se fazer por mim. Pois é. Mas eu estaria, na verdade, representando aquela pessoa. Não é que eu estou me passando para aquela pessoa. Se eu passei a senha, eu dei poderes para que você me represente. Ou entendeu? seja, uma procuração tácita. Agora a questão é saber se aquela pessoa que está manuseando é um adulto, se é um adolescente, se a pessoa pegou de boa fé, se pegou escondido. Aí vai outros questionamentos que podem trazer outros, mas em qualquer situação, virtual ou não, nós podemos arguir diversas situações que podem arguir possíveis nulidades. Eu sempre já disse isso aqui no programa, dizendo que de 100% das assembleias, 99% das assembleias elas podem ser anuladas. Entendeu? Agora, é uma coisa interessante essa questão de procuração, né? Eu vou até perguntar aos advogados aqui se existe alguma determinação informando quais são as modalidades de procuração, porque como a gente está numa situação de assembleia virtual e você vai precisar, em algum momento, a pessoa emitir uma procuração para que outra possa votar no seu lugar, como é que seria essa procuração no caso do modelo virtual? Então, existe alguma determinação, alguma lei que fale os tipos de modalidade de procuração? Porque senão talvez tenha até que, se existir, não sei, por isso que estou perguntando, se de repente até existir, talvez tenha até que mudar a lei tem que incorporar esse tipo. A parte física da procuração, o Código Civil já regulamenta sobre isso. Agora, a parte virtual da procuração é algo novo também. Como é que funcionaria isso? O Código Civil, inclusive, ele esclarece que quem pode exigir a forma da procuração é o terceiro. No caso aqui, que a gente está falando, seria a convenção condominial. Ela que regulamenta essa forma da convenção. A convenção é que diz que se ela tem que ser reconhecida firma, se ela não precisa ser reconhecida firma, se ela tem que vir com poderes especiais, se ela pode ser genérica, se ela pode ser específica para cada assembleia, você tem que levar uma procuração. Porque, na verdade, independente do formato da procuração, um dos maiores erros que é feito aí é que não se junta as procurações nas assembleias, não se junta, as pessoas apresentam a procuração e depois levam. Isso. Tem que ser deixada uma cópia da procuração junto à ata da assembleia. Isso tem que ficar registrado. Para justificar, porque tem lá, você assinando para uma pessoa e não tem um documento dando capacidade. Se você não apresenta esse documento, disser que apresentou lá e depois tirou, que foi procuração, a pessoa pode arguir essa nulidade. Pode arguir, dizendo, olha, teve uma pessoa lá que apresentou outra e não estava munida de procuração. Como é que você vai provar isso depois? Se você não juntou lá na ata, não registrou junto com a ata, entendeu? É por isso que o edital tem que ser bem feito, né? Tem que ser bem definido essas regras de como tem que ser feito isso, né? É o que eu estava falando com a Raíssa. Os editais geralmente são feitos pelos síndicos, que muitas vezes fazem e só informam a gente. Olha, vai ter assembleia tal dia. E encaminha para a gente o edital. Ninguém pede para que nós fiquemos analisando os editais. Até porque eles sabem que, se for ao pé da letra, muitos desses editais não vão sair do jeito que eles querem que saiam. E por isso que eles geralmente não pedem a nossa opinião. Porque se a gente começa a dar a opinião do jeito que a gente quer, eles vão dizer, não, desse jeito você vai chamar a atenção de todo mundo. Eu quero que vá poucas pessoas. E aí eles querem fazer realmente, e eu já tive diversas sentenças sobre isso,
é o juiz dizendo que o edital ele tem que ser muito claro. Você, quando vai fazer uma mudança de regimento de convenção, se não for de forma genérica, você tem que deixar claro que você está querendo alterar artigo tal, que fala sobre tal coisa. Fundamental. Você tem que dizer com claridade, você tem que ser transparente, você não pode dizer mudança do regimento interno, aí você vai mudar 3 artigos e bota mudança do regimento interno, como se você fosse mudar o regimento todo. Não, você tem que dizer mudança do artigo tal, que falam sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Pronto. Você tem que ser transparente, você não pode dar uma desperta e querer esconder o jogo. Condomínio não é lugar para esconder nada, você tem que ser transparente, eu digo isso o tempo todo. Quando você começa a esconder as coisas, começa a fazer uma caixa preta, uma caixa que inviolável, você vai ter dor de cabeça, ou cedo ou tarde, de um jeito ou de outro. Mais uma pergunta que eu queria fazer é justamente com essa questão de Assembleia de Eleição para Síndico. Pode mudar na convenção você impedir que uma pessoa leve uma procuração? E pode haver assim essa situação que foi colocada em convenção, que as pessoas não podem, não tem direito a emitir uma procuração? É um direito cível das pessoas. A convenção não pode proibir, ela pode limitar. Ela pode dizer o seguinte: você só pode representar um outro morador, ou mais 2 moradores. Você tem que trazer reconhecida firme. Você não pode dizer à pessoa, você não pode se fazer um procurador. Até porque eu posso viajar para o exterior e deixar um procurador aqui para resolver todos os meus problemas. E eu tenho o direito de querer me fazer presente e querer ser representado em uma assembleia que eu tenha interesse em algum assunto. Porque se eu sou morador proprietário, eu tenho o direito de me fazer presente de qualquer forma, ou através de uma procuração, ou presencialmente. Entendeu? Então, não pode a convenção impedir que as pessoas usem procuração. Ela pode limitar quem pode usar a procuração. Tipo, eu vejo na maioria das convenções dizendo que o síndico não pode ter procuração, nem nenhum parente do síndico. A gestão no todo, subsíndico, conselheiro fiscal, conselheiro consultivo, não pode levar a procuração, nem seus parentes até 3º grau. Então, a convenção pode fazer isso? Pode. Ela pode fazer as limitações, mas você não pode impedir que a pessoa passe a procuração para terceiros e que essa pessoa vá lá se fazer presente no seu lugar para defender os seus interesses. Isso aí estaria indo de encontro à lei, uma lei federal. Então, a lei diz que você pode se fazer representar por uma procuração, tanto lá como em banco, como em cartório, como em qualquer outro lugar. Hoje, com a procuração, com plenos poderes, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo para uma pessoa. Entendeu? Abrir crédito, abrir conta, fazer fechamento de conta, vender bens. Com tudo você faz com a procuração. Como é que você não poderia ir para uma mera assembleia de condomínio? Seria um contrassenso, seria uma situação altamente esdrúxula isso. Entendi. Alexandre, aproveitando aqui, será que existiria, será que você seria capaz, aqui rapidamente, de você passar para os nossos ouvintes uma receitazinha de bolo rápida para que o síndico, na hora de fazer um edital, quais deveriam ser as preocupações dele na composição do edital para uma eleição para síndico? O que ele deveria estar colocando lá? O que seria interessante ele colocar nesse edital? Primeiro ponto, ele ter ciência do que a convenção exige. A convenção ela determina o tempo de espera da primeira para a segunda convocação, determina o quórum necessário para a primeira convocação, o quórum necessário para a segunda convocação. Na convenção também exige as regras para você se fazer presente na Assembleia. Se a pessoa pode ir com a procuração reconhecida firme ou sem ser reconhecida firme. Quantas procurações você pode representar? Isso ele pode transcrever no edital, para ficar mais claro. Qual o tempo da Assembleia? A Assembleia, em algumas convenções, ela limita o horário da Assembleia, que só pode ser de 2 horas, só pode ir até 10 horas da noite. Isso também existe em algumas convenções. Então, ele, antes de fazer a Assembleia, primeiro tem que ler a convenção, a parte que fala sobre as Assembleias, porque lá está descrito todas as regras para a sua Assembleia. Saindo dessa esfera, você tem que seguir o que a lei determina. A lei maior, o Código Civil, fala o quê? Que só pode participar da Assembleia quem estiver quite.
Então, ele já pode colocar na Assembleia, deixando bem claro, e só participar da Assembleia quem estiver quite. Aí vem um grande problema das assembleias que as pessoas fazem, e que algumas administradoras fazem, e eu vivo reclamando que isso pode gerar nulidade, é que deixar que todo mundo assine a ata de presença e depois ficar computando quem é inadimplente e não computar aquele voto. Isso feito de forma administrativa, sem a deliberação, sem deixar claro aos outros moradores, pode gerar uma nulidade daquela assembleia tranquilamente. Porque como é que você vai poder comprovar de que o voto que a pessoa deu, aquele voto que foi anulado, foi do inadimplente? A lei é clara. A Assembleia só pode participar quem estiver adimplente. Inadimplente não poderia nem participar. O que eu sempre sugiro é não permita que uma pessoa inadimplente assine a lista de presença da Assembleia. Primeiro ponto. Votar jamais. Mesmo que depois você botou lá dizendo que ela vai ser anulada aquele voto, como é que você vai depois comprovar isso? De que aquele voto, geralmente os votos são secretos e não tem a nomenclatura de quem é que está votando, o apartamento tal. Não teria sentido eu fazer um voto secreto numa urna e estar me posicionando lá quem sou eu. Apartamento tal, bloco tal. É sem senso uma coisa dessa. E se é secreto numa urna, você não tem como saber quais foram os votos de inadimplente. Por mais que você diga que marcou lá no voto da pessoa, discretamente, mas isso depois você vai fazer como? Como é que você vai provar que você fez isso? E que aquele voto foi daquela pessoa, que não foi de uma outra que estava adimplente? É complicado. Complicado. Você quer evitar esse problema? Não permita a pessoa inadimplente de assinar a lista de presença. Não dê a ela nenhuma cédula para votação. Não dê a ela nenhuma placa de votação. Ah, eu estou sendo constrangido. Eu já tive situações de a pessoa se levantar no meio da Assembleia, dizendo que aquilo era um constrangimento, que ia gerar dano moral. Foi para a Justiça. E ela teve de escutar da juíza perguntando o que é que ela estava fazendo na Assembleia. Ela disse, não, eu estava lá porque eu tenho direito. Aí a juíza disse, a senhora não tem direito de estar na Assembleia. A senhora não estava inadimplente? Estava inadimplente, eu estou inadimplente. E o que a senhora estava fazendo na Assembleia? Ah, porque eu queria votar, não sei o quê. A senhora não poderia votar, a senhora não podia nem estar falando lá, eles ainda permitiram que a senhora falasse. Levou uma lição de moral da juíza, levou uma improcedência na ação. Porque não se pode, você não pode se locupletar de sua própria torpeza. Se você tem conhecimento, a lei, ninguém é dado o direito de desconhecer da lei. A lei é clara, dizendo que você não pode participar da Assembleia se você não estiver aqui. E você vai para uma Assembleia para fazer uma cena dizendo que você está inadimplente, para poder a pessoa chegar e depois pedir um dano moral, é de má fé isso. É você usar de muita má fé essa situação. É diferente daquelas... Aí vem a situação, que aí eu vejo lá das administradoras que ficam com medo de ter havido algum erro no sistema, de não ter sido dado baixa no boleto da pessoa e de repente está lá e a pessoa ser impedida de votar porque está lá constando e depois processar a administradora. Então, para as administradoras é mais fácil deixar todo mundo votar para não constranger naquele momento, para não criar um passivo para ela mesma. Mas só que a gente não pode ficar pensando que nós estamos errados e deixar as outras pessoas fazer uma situação dessa e depois gerar um prejuízo maior para o condomínio, porque uma nulidade de uma assembleia pode causar um caos no condomínio. Uma assembleia de eleição para síndico, na hora que anula-se uma eleição de síndico, quem vai assumir? Quem vai assumir? Se foi anulado todo mundo, síndico, subsíndico, conselho fiscal, quem assume? Como é que assume isso? Se você anulou a assembleia, o síndico anterior não pode voltar a ser síndico, porque ele já perdeu o mandato dele, já acabou. Quem assume? Imagina o caos que se gera. Você tem que convocar urgentemente uma assembleia, tem que ser convocado por um quarto de moradores, não pode ser convocado pelo síndico, porque a assembleia dele é nula. Então ele não tem poder de chamar uma assembleia. Olha a situação, o caos que se gera, porque você anulou uma assembleia. Então, a responsabilidade da administradora nesse ponto, eu acho que é muito perigosa quando eles agem dessa forma. Eu não vi ninguém ainda ruir isso. Eu venho prevenindo as administradoras, venho alertando sobre a situação. No dia que eles pegarem alguém que com conhecimento jurídico, que queira ruir esse tipo de situação, vai dar uma dor de cabeça muito grande para a administradora, porque é a administradora que geralmente permite que seja feito dessa forma. Quando, na verdade, ela não devia nem se envolver com isso. Ela deveria passar a lista de inadimplência para o secretário da Assembleia ou para o presidente, que tem que fazer essa apuração, ter um funcionário do condomínio para poder fazer o recebimento dos moradores, que ele conhece cada morador,
E o supervisor vai dizer, fulano tal é fulano tal, eu sei quem é. Ninguém vai se passar por ninguém. E aí ele só vai deixar votar quem estiver adimplente. Quem não estiver adimplente, vai lá, pega o seu comprovante e traz. Se você chegar em casa, você está na sua casa. Se você subir, for num apartamento, pegar o comprovante e descer, você vai poder votar. Não tem por que você fazer escândalo. Não tem por que fazer aquilo ali. Entendeu? E no formato que a MPK mesmo disse que vai agir, de fazer ligações, uma cobrança mais ostensiva da forma administrativa, vai ser bom porque quando ela fizer essa cobrança, ela vai saber aqueles devedores de 30, 60 dias que por um acaso pagaram e que não teve algum erro no sistema, automaticamente eles vão ter esse conhecimento, vão pedir o comprovante e vão descobrir que o cara pagou, na verdade, foi o boleto do vizinho. Ele está com o boleto pago, mas ele pagou do vizinho, ele não leu de quem estava pagando. Entendeu? Eu já vi decisões absurdas de juízes dizendo que quem tem que tomar conta com isso, que o erro é do condomínio que entregou errado. Apesar de que no boleto vem dizendo o nome da pessoa, a unidade, a pessoa quando vai pagar hoje é registrada, aparece no nome de quem você está pagando lá, e o juiz ainda disse que a responsabilidade é do condomínio de ter certeza que está entregando a unidade correta. Infelizmente é assim que funciona o nosso judiciário. Doutor Alexandre, eu tenho uma pergunta para a Vossa Senhoria. Hoje você está cheio de perguntas, né? Me diz uma coisa, o proprietário, o nome, o apartamento está no nome de Raio do Ramos de Queiroz. Vou dar um exemplo. Lá vem ele vai fazer uma pergunta super complicada, lá diga. Então, sendo Raio do Ramos de Queiroz um proprietário legítimo, mas a minha esposa resolve ser candidata a síndica do prédio. Mas o empreendimento está no meu nome. O que é que ela precisa? Ela precisa apresentar uma procuração minha ou é já automático por ser esposa? Eu primeiro ia pedir para você me dizer qual é o seu formato de casamento. Se é com comunhão total de bens, se é parcial de bens e se é separação total de bens. Depois eu ia perguntar quando foi adquirido o imóvel, se foi antes ou depois ou na constância do casamento. Depois disso, ela não tendo nenhum desses aspectos, eu poderia correr para a questão do Código Civil, que hoje permite que pessoas proprietárias ou não possam ser candidatos a síndico. E aí existe uma discussão muito grande ainda judicial, se a convenção pode delimitar que só proprietários possam vir a ser síndicos. E eu tenho definido a tese que hoje não precisa mais ser só proprietário, que o Código Civil abriu margem e daí é que surgiu a questão do síndico profissional, onde surgiu a possibilidade de pessoas que não são proprietárias administrarem seu condomínio. Então, eu entendo que você visualizando pelo Código Civil, você está levando para uma esfera federal, uma discussão de âmbito da Convenção, em controvérsia, em contradição com o Código Civil, dizendo o quê? A Convenção diz que só um proprietário pode ser candidato. O Código Civil diz que proprietário ou terceiro pode ser candidato a síndico. Então, existiria aí uma discussão jurídica para ser arguída. Mas eu primeiro viria a questão do seu casamento, em que regra ele está, para saber se ela é coproprietária, porque se ela tiver direito ao apartamento, se ela for casada com você, com comunhão total de bens, ela é tão proprietária como você. A questão de no boleto estar o seu nome é porque no boleto não sai o nome de duas pessoas, só sai o nome de uma pessoa, só é cadastrado um CPF. Não tem como cadastrar dois. Então tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas ficam meio revoltadas. Eu vi isso recentemente. Não, você está dizendo o quê? Que eu não sou dona? Assim, não estou dizendo. Eu estou dizendo que para poder legitimar a sua situação, eu preciso saber, em regra, a sua situação. Eu preciso saber qual é o seu acertando o casamento, em que tipo de comunhão. É parcial? Entendeu? Você tem que saber isso, porque esse tipo de fato anula uma assembleia. Anula a assembleia e que vem muito acontecendo, né? Mas sim, assembleia, e aí... Você não pode porque você não é proprietário, é só mulher. Eu tive uma situação esdrúxula, onde você vê a situação e a má-fé das pessoas. O apartamento era do pai dele. E ele, tendo o mesmo nome do pai, só que com um acréscimozinho de Júnior no final... Todo mundo achou, porque até no boleto não saiu o nome todo dele, porque era um nome grande. Aí o Júnior não aparecia. Todo mundo achava que ele era o proprietário do apartamento. E aí a gente só descobriu isso quando a gente está entrando agora com ação contra ele por irregularidades que ele fez quando era síndico. Mas todo mundo
botava fé que ele era o proprietário do apartamento, mas tá no nome do pai. O pai dele é que é o proprietário. Então ele não poderia, ele enganou, pode-se assim dizer, os moradores, como se ele se passou como se fosse o proprietário. E até o morador estava me perguntando hoje, dizendo, e aí, não caberia uma falsidade ideológica, alguma coisa assim? Eu precisaria provar que ele fez isso realmente na Assembleia. E também trouxe prejuízo, né? Se não trouxe prejuízos... A maioria dessas situações traz prejuízo. Eu já tive um caso que era o padrasto da menina que era proprietária. A gente conseguiu primeiro tirar ele numa Assembleia, depois ele entrou com ação, conseguiu eliminar para votar. Nisso a gente conseguiu depois derrubar a liminar. Nesse tempo dele ficar em uma semana, ele roubou mais 20 mil. O total do rombo foi quase 100 mil reais do condomínio. E ele era padrasto da proprietária. E um ano depois morreu de câncer. Ou seja, o condomínio ficou no prejuízo. Bom, gente, estamos chegando no final do nosso programa, né? E eu quero agora pedir aos nossos convidados, né, para fazer as considerações finais, né? Falar um pouco da empresa, falar um pouquinho, né, da empresa, telefone, né? E parabenizar por essa inovação que vocês estão trazendo aqui para o estado de Sergipe, né? A gente faz votos que realmente dê certo e que vocês realmente sejam pioneiros aí. E eu quero falar até aqui, externar uma coisa que eu falei em particular aqui para eles, que eu fiquei muito feliz em saber que a MPK, uma empresa muito tradicional do nosso estado, resolveu abrir o segmento condominial. Nós precisamos de empresas sérias no mercado, empresas competentes, empresas que venham com idoneidade, porque nós já tivemos alguns casos aqui de administradores que roubaram, mas roubaram muito alguns condomínios, não foi pouco não. E isso, quando você tem uma empresa mais solidificada no mercado, que entra no mercado, isso dá uma segurança para o condomínio. Você tem uma segurança de que você está na mão de uma empresa que ela tem muito a perder, porque ela não está só com um segmento condominial, ela está trazendo, ela tem todo um know-how, ela tem toda uma estrutura, ela vem de uma história de empresa. Então eu fiquei muito feliz, eu queria externar isso, porque eu já conheço a história da MPK de muitos anos, não conheço os donos, eu não estou falando aqui por qualquer tipo de vínculo que eu tenho, não tenho nenhum vínculo, não sou patrocinado, não tenho nenhum condomínio com a MPK, quero deixar isso bem claro. A história que eu conheço da MPK é de muitos anos atrás, é de uma história antiga, de uma empresa séria, e aí eu fiquei muito feliz, eu estou dizendo isso com toda sinceridade, eu fiquei feliz mesmo de saber que existe mais uma opção no nosso mercado, dentre outras que temos muitas empresas sérias, muitas empresas competentes no mercado, como também temos alguns aventureiros que estão aí no mercado. Nós temos de todo tipo. Então, eu só peço que os síndicos sempre tomem cuidado com a sua contratação. Temos, inclusive, empresas atualmente que respondem por processos criminais. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Certeza. Passa a palavra para o nosso amigo Jonathan aí, depois para a doutora Raíssa. Eu queria, de antemão, agradecer o convite. Ficamos muito felizes de ter esse espaço para a troca de conhecimento. Eu acho que tanto vocês quanto nós ficamos muito lisonjeados por isso. E a MPK condominial, ela é um fruto que nasceu da MPK Contabilidade. E a MPK Contabilidade é uma empresa que carrega toda uma história e uma empresa séria, já convicta no mercado, que atua em diversos estados e trouxe uma segurança na área contábil. E a MPK condominial, ela está chegando com os mesmos valores, os mesmos princípios de celeridade, de honestidade, de transparência, e a gente sabe que isso é necessário na área condominial. Isso é seria uma carência que o condomínio necessita. E a MPK condominial fica muito feliz de trazer isso. E às vezes as pessoas perguntam, por que a MPK condominial surgiu agora? Por que ela não surgiu antes? Mas será que o mercado estava preparado para uma empresa que trouxesse a transparência do nível MPK? Porque a MPK, ela não é apenas uma única empresa, ela é uma marca de qualidade. E a gente sabe que nem sempre o mercado está disposto a obter aquelas informações da maneira adequada. E a gente viu que agora sim,
Agora o mercado, o Estado, o país está disponível, está aceitando melhor, tanto com o crescimento também dos síndicos profissionais que estão trazendo conhecimento, não desvalorizando o síndico que é morador, que convive ali, que tem toda uma rotina no condomínio. Então a MPK Condominial vem trazendo várias novidades, não vem para ser mais uma. A gente citou muito aqui sobre a Assembleia Virtual, que tocava diretamente no ponto da eleição de síndico. Mas, além disso, a gente vem trazendo aí várias parcerias, possibilitando que nós sejamos uns dos primeiros a trazer inovações como o cartão corporativo, que vai ser o MPK Card, possibilitando uma maior celeridade e transparência na hora de efetuar compras, e o condômino vai poder saber o que é que está sendo comprado. A gente vai trazer também o compliance contábil, porque hoje em dia o que é que acontece? O síndico, a administração do condomínio envia para a administradora uma nota fiscal, onde informa que esse copo aqui ele foi comprado por R$12. E a administradora tem a única função de saber, tem nota? Se tem nota, vamos efetuar o pagamento. Então, a MPK Contabilidade traz essa transparência justamente para essas coisas, para poder apontar o que é que está errado, consertar e, melhor ainda, prevenir. Porque a gente sabe que quando tem uma transparência desse nível, a quantidade de erros e a porcentagem é bem menor de acontecer. Então a gente não quer deixar acontecer o erro para depois corrigir. Nós queremos prevenir. Dentre outros, nós temos várias outras novidades que vamos trazer. E eu vou deixar o pessoal de casa com gosto de quero mais, para ir lá na administradora, conhecer o nosso ambiente de trabalho. Onde é que é a administradora? Por favor, o endereço, o telefone aí, por favor, repita aí pra gente. Sim, a administradora fica na Praça Camerindo. Tá? No centro ali. Isso. O nosso número para contato é o 2107-7070. Pode repetir, por favor? 2107-7070. Então, para todos que gostaram da nossa apresentação, que se nós conseguimos transparecer aqui a nossa seriedade e a nossa transparência, e tiver a curiosidade de saber quais são os nossos diferenciais, que não vão ser justamente o que já existe no mercado, quiser conhecer, sintam-se todos convidados a conhecer o nosso espaço, onde é feito toda a criação, o nosso operacional, que a gente gosta de brincar que é metade do PIB de Sergipe, né? Que é uma grande quantidade de pessoas. Então, é uma empresa séria, mas que dá um norteio para muitas pessoas. Dá um ar de confiança, seriedade. A gente trabalha muito com a transparência, com acolhimento, porque é muito fácil você entrar numa empresa e a pessoa simplesmente chegar e lhe tratar como qualquer um. Entenda-se a forma do qualquer um que eu estou me referindo. Estou me referindo na maneira de oi, tudo bem e tal. Você lá e a pessoa aqui e você lá. Não, lá a gente traz o acolhimento, a gente tem o carinho, toda essa receptividade. Então, nós entramos agora no mercado, estamos trazendo muitos diferenciais. Também faço meu breve convite, reiterando o que o meu colega de trabalho falou, que será um prazer imenso recebê-los na nossa empresa, para podermos conversar, apresentar nossa estrutura, nossos diferenciais e batermos um papo. E gostaria também, mais uma vez, agradecer o convite. É uma honra gigantesca estar aqui diante de vocês, pessoas ilustres, compartilhando conhecimentos. É uma honra muito grande para mim. Muito obrigada e até mais. Tá certo. Muito obrigado aí, parabéns. Doutor Alexandre. Eu queria só reiterar tudo que já foi falado aqui, agradecer, a honra é nossa de ter nos prestigiado com a presença de vocês e dizer que sejam bem-vindos à área condominial. Espero que consigam mostrar o serviço de vocês e desejo muita sorte mesmo, entendeu? É uma área muito concorrida, é uma área muito difícil e
sejam novamente bem-vindos, né? Tenha muita paciência, porque vocês vão precisar. Com certeza. Com certeza. Bom, eu antes de passar a palavra para o Raildo, para ele fechar o programa, nosso anfitrião, né? Eu vou aqui me despedir, quero agradecer por essa oportunidade que nós, os especialistas, tivemos em recebê-los aqui no nosso programa. Foi um grande aprendizado para todos nós, né? Conhecer esse tema, essa novidade que vocês estão trazendo. Deixar aqui. a hashtag Sérgio volta, né? Foi uma grande oportunidade para a gente conhecer esse tema, né? Um tema novo aqui para o estado de Sergipe, né? E que vocês tenham sucesso e que vocês realmente entrem nesse nicho de mercado para ajudar todos nós. Tá? Muito obrigado. E nós deixamos aqui um abraço para o Franklin, né? Ele estava meio que impossibilitado para as atividades profissionais dele. A gente deixa aqui um abraço bem forte para ele. Eu agora, estando tudo justo e perfeito, vou passar a palavra para o nosso amigo Raildo. Quero agradecer o Danilo, que também por estar aí na mesa, nos ajudando aí a fazer o nosso programa. Passo agora a palavra para o nosso anfitrião, Raildo. Muito bem. Eu quero também passar algumas informações aqui para os nossos convidados, e aqueles que não terem condição de acompanhar o programa, vai estar lá no YouTube, lá toda, na íntegra, toda a programação que se passou aqui, as gravações, nossos bate-papos, as dúvidas, tudo que foi conversado aqui está lá no YouTube, como também no Facebook, pode acompanhar depois. E o Frank, que não pôde fazer presente, ele também pode acompanhar toda a entrevista e conhecer toda a estrutura da rádio, pelas fotos, né, já colocadas, e dizer que nós estamos na vanguarda, fomos a primeira rádio voltada para a área condominial, cujo proprietário, Raildo Queiroz, que já tem 30 anos no mercado de condomínio, e não tinha mais de que oferecer aos condomínios, trouxe a rádio para que trouxesse o síndico próximo da gente. Então, nós temos essa conotação diretamente na área condominial. Nossos mecenas. E tem em todo o Brasil, muitas pessoas do Brasil afora acompanham, muitos grupos do WhatsApp, sempre acompanhando pelo aplicativo. Então, assim, a rádio ganhou um mercado condominial no Brasil afora. Então, sejam sempre bem-vindos. Quando quiser fazer alguma entrevista, tiver algum fato novos para acrescentar para a gente na área condominial, pode comunicar aqui para a rádio, os nossos especialistas aí. E vocês sempre serão bem-vindos. E aqui se encerra mais um programa da Rádio Metrópole Aracaju, a rádio que liga você. Você ouviu o programa Os Especialistas em Condomínio e retornará na próxima quinta-feira às 17 horas com novos temas para discutir, esclarecer e contribuir com todos. Obrigado pela audiência. Críticas e sugestões envie para o e-mail osespecialistasemcondomínio@gmail.com ou WhatsApp 79 8834 8108.